Oi pessoal, sou o Rogério Baltazar, vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esquece de deixar o like se gostar, se inscreve no canal, ative as notificações e vamos embora pro vídeo. Bom, hoje vamos falar faz tempo que eu não vejo algum assunto tão mais polêmico aqui, né? Então vamos falar hoje um pouco sobre, vou falar um pouco de jiu-jitsu, tá? Eu sei que eu não sou de jiu-jitsu e tal, né? Mas enfim, mas como uma personagem do jiu-jitsu, tá bom? Vamos falar sobre hoje Ryan Gracie e o que eu acho de Ryan Gracie. Bom, vamos lá então. Ryan Gracie foi quem as pessoas maioria conhece, né? Foi um grande lutador de MMA, né? Não sei o nível dele no jiu-jitsu em si, eu não sei, né? Se ele tinha um alto nível, eu acredito que sim, né? Porque ele era um Gracie, né? Então acredito que devia ter um alto nível de jiu-jitsu também. Mas ele ficou bastante conhecido no MMA e pela sua agressividade, né? Pela sua agressividade, um cara realmente muito agressivo, um dos mais agressivos que eu já vi, violento demais, né? Conseguiu alguma fama no MMA, né? Até chegar no Japão ali, né? E foi da família Gracie foi derrotado por Kazushi Sakuraba. Foi derrotado bem feio assim, né? Enfim, como todos da família, na verdade. Todos que se propuseram a lutar, né? Óbvio, né? Teve alguns aí que não lutaram. Mas enfim. Mas daí o que eu acho do Ryan Gracie? Às vezes eu vejo as pessoas falando e assim, eu sei que eu vou sofrer hate de alguns aí, né? Mas enfim, eu vejo às vezes algumas pessoas enaltecendo Ryan, porque Ryan foi isso, Ryan foi aquilo. Ryan Gracie, às vezes eu vejo às vezes a família, às vezes eu vejo a Kira Gracie falando, eu gosto muito da Kira Gracie, sabe? Acho ela muito disciplinada, assim, né? Vai contra o que a família era nos anos 90. E enfim. Às vezes eu vejo o pessoal os irmãos e tal, né? Às vezes querendo, talvez, não sei porque já morreu e tal, né? Mas querendo passar a mão na cabeça e tal, né? Do Ryan. Só que, vamos falar a verdade. Ryan Gracie, ele era o estereótipo dos pit boys que surgiram na década de 90, 80 e 90, né? Principalmente na década de 90. Que iam em bailes pra arrumava confusão com todo mundo. E realmente, o cara era forte, ele era bom de luta, ele era bom de porrada. Ele podia, no mano a mano, ele podia bater em qualquer um. Numa balada, ele podia matar qualquer um. Então, o cara era muito perigoso, ele era muito perigoso. Era um cara que se drogava, bebia, se drogava, ia pros bailes e pescava a confusão pra poder sair na porrada, entendeu? Então, assim, né? Daí, o que ele era no ringue refletia, na verdade, as coisas que ele fazia na vida real. Ele ia de um jeito assim, mas assim, luta é o jeito do cara e tal, tá no ringue, um contra um, em regras e tal, tranquilo, entendeu? Tranquilo, fazendo tudo que vale na regra, tranquilo, né? Então, o que não pode é o cara fora do aspecto de competição, de luta, né? O cara ficar caçando briga com todo mundo, né? Isso não pode, mas os Gracies todos faziam isso, né? Só que ele era um dos principais, um dos mais violentos, juntava com um monte de atletas de jiu-jitsu que eram da mesma índole dele, iam fazer isso. Pô, imagina um grupo de atletas, perdão com a palavra, que atletas, né? Um grupo de brutamontes aí que sabem a arte marcial bem, sabe uma arte marcial boa e eficaz, né? E indo com essa briga e querendo quebrar todo mundo, imagina. Muitas vezes apanhou também, porque juntou muita gente para bater nele, porque o cara era, enfim, incontrolável, né? E daí acabou, né? É ruim falar isso, mas acabou o que aconteceu, né? Foi preso. Ele estava num surto psicótico, eu acho, quando ele foi preso. Ele parece que atacou algumas pessoas, eu não lembro direito. Sua reportagem, tipo, parece que tentou roubar um carro para fugir. Ele estava num surto psicótico, tá? Não tava em plena consciência, tá? E daí eu sei que ele foi preso e tal. E na cadeia ele morreu assassinado, né? Não lembro direito como que foi, se foi com facada e tal. Morreu assassinado. Assim,
É triste falar e tal, né? Mas e aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. E eu não tô falando de competição. O cara pode ser o cara mais violento do mundo numa competição, quando tá um contra um e tal, né? Mas o negócio dele não era só isso, né? Não era na competição, que ele era muito agressivo, muito violento. E enfim, mas isso aí era o estilo dele de luta, aí tô tranquilo. Mas o problema dele era arrumar confusão na rua e, tipo, covardemente bater nas pessoas que eram inferiores a ele, né? Que olhava torto pra ele, que olhava, dava um olhar pra ele, achava que a pessoa tava olhando pra ele, pronto. Era o motivo pra ele quebrar a pessoa no meio. E ele podia fazer isso, tinha força física pra fazer isso, conhecia técnica pra fazer isso, então era um cara extremamente perigoso. Era um cara perigoso, eu arrisco dizer que ele era um cara perigoso pra viver em sociedade, porque, meu, parecia era um animal. É o que eu penso, é o que eu penso. E, e ele trouxe. E ele representou, talvez seja quem mais representou esse legado triste do jiu-jitsu da família Gracie, né? Porque nenhum dos outros, embora fossem todos muito briguentos, a maioria muito briguentos, mas nenhum dos outros, pelo que eu sei, arrumava tanta confusão quanto ele, né? Então, enfim, é complicado, por isso que quando se faz uma arte marcial, você tem que fazer uma arte marcial que isso às vezes não depende tanto só da arte, tá? Depende do professor, né? Hoje eu sei que tem professores de jiu-jitsu que passam valores e tal, né? Então, né? E tem alguns que não, né? Tem muitos que não, e tem muitos que sim. Então, para fazer uma arte marcial, você tem que procurar a primeira coisa você tem que procurar os valores que essa arte marcial passa, né? Porque a arte marcial que fala que é para você ir brigar com os outros, você pode bater nos outros, então você pode brigar, se alguém olhar torto para você pode chegar e arrebentar a pessoa. Se o professor te induz a pensar isso, mude de modalidade, mude de professor, às vezes não é a modalidade, é o professor, né? Enfim, não existe uma arte marcial, existe maus professores, né? Infelizmente. Bom, o recado de hoje foi esse, pessoal. Até a próxima. Os